Hoje é dia de falar de Real Madrid. Real entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Braga. Uma vitória simples do Real Madrid classifica o time já para as oitavas de final. O Real Madrid sendo o Real Madrid, né? Mas tem tanta coisa acontecendo no Real Madrid, tem tantas histórias por aí que eu resolvi fazer esse vídeo para trazer as últimas informações e um catadão para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. A gente vai falar de Endrick, porque o Ancelotti falou sobre ele na coletiva. Vamos falar sobre declaração do Puyol repercutindo sobre Vinícius Júnior. Bellingham é dúvida. Putz, Mbappé ressurgindo do além. Tem muita coisa, então fica comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Real Madrid recebe o Braga no Santiago Bernabéu. O Real vem de um empate sem gol no Campeonato Espanhol contra o Rayo Vallecano. Enquanto isso, o Braga venceu o Portimonense por 6-1. O Braga é o quarto colocado do Campeonato Português e o Real Madrid é o segundo colocado da La Liga, tá? Em caso de vitória, o Real Madrid garante vaga nas oitavas de final. É importante a gente trazer aqui o assunto Bellingham. Gente, o Bellingham maravilhoso, a gente tem falado muito dele. Cara, que jogador sensacional. Só que no último jogo ele teve uma luxação, tá, no ombro e é dúvida para a partida. Na coletiva, antes do jogo contra o Braga, o Carlo Ancelotti, o treinador, disse o seguinte: olha, no treino, antes do jogo, ele participou de uma parte, mas não integralmente. Amanhã, quer dizer, no dia da partida, quarta-feira, eu vou conversar com ele para ver como ele está se sentindo. Se tiver condições, ele vai para a partida, mas deixou uma bela dúvida no ar, né? Porque se for algo que possa comprometer a saúde dele, comprometer também a performance, não faz sentido forçar. Então, só para vocês entenderem que o Bellingham fez sim uma parte do treino com o time do Real Madrid, mas não integralmente, beleza? Camavinga renovou até 2029, olha só, o Real Madrid já anunciou a renovação do Vini, renovação do Rodrigo, agora do Camavinga. É o Real mostrando a sua força e vocês não sabem. Sabe quanto que é a multa rescisória para tirar um desses jogadores? 1 bilhão de euros. Ou seja, aquela multa inexistente. Depois que aconteceu com o Neymar, quando ele saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 222 milhões de euros, que é um valor surreal, mas foi possível pagar, né, no caso o PSG, os clubes começaram a ficar um pouco ligados, né? Vamos ver, porque perigoso. Então vamos pôr um bi não, esquece, nunca, ninguém pode pagar e o fair play financeiro nunca iria permitir. Então, mais um ponto positivo para o Florentino Pérez, #amo. Bom, a coletiva era sobre o jogo da Champions, né? Sobre o Braga e Real Madrid. Mas, como vocês sabem, Endrick será jogador do Real Madrid no ano que vem, né? Já assinou o contrato, quando ele completar 18 anos, ele vai para o Real. E o assunto Endrick vira e mexe, toma conta. Não sei se vocês sabem, mas o Endrick é o primeiro jogador, desde o Ronaldo Fenômeno, mais jovem, a ser convocado para a seleção brasileira principal, tá? E o Ancelotti falou sobre isso na coletiva. Se ele ficou surpreso, Ancelotti, você ficou surpreso? Responde aí. No, no me sorprende porque está jugando muy bien. Creo que la verdad es que el equipo nacional tiene mucha competencia enfrente porque hay muchos jugadores bien. Me parece un premio a un jugador joven que en este momento lo está haciendo muy bien en Brasil. É isso, gente. Foi merecidíssimo pelo que ele está atuando. Eu gostei da convocação da seleção brasileira. Óbvio que vários nomes sempre vão faltar, mas eu acho que esse prêmio pro Endrick, ele é muito positivo. Ah, Isa, mas ele fez, não sei, um jogo, 2 jogos que brilhou e tal. Você tem que entender que ele tem 17 anos. Esse menino chamou a responsa no jogo contra o Botafogo. Ele tá muito focado. Gente, ele já aprendeu a falar espanhol e inglês, brother. Ele é um exemplo. Quanto mais Endrick tiver ali no ambiente de uma seleção brasileira, influenciando outras pessoas, melhor é para todo mundo. Então, eu gostei bastante da resposta do Ancelotti, que está de olho. E eu também ficaria bem feliz se o Diniz, nos próximos jogos da seleção, colocasse ali o Rodrigo, o Vini e o Endrick, só para a gente ver o que poderia ser daquele Real Madrid, ou o que pode ser que vá acontecer. Adoro quando eu falo rimando. Bom, enfim. Real Madrid tá nessa temporada ali, mudando umas coisinhas aqui, mudando umas coisinhas ali, mas
está seguindo firme e forte, tá? 100% de aproveitamento nessa Liga dos Campeões, mas sempre quando envolve Real Madrid, envolve polêmica. Antes de eu falar sobre o Puyol e Vinícius Júnior, eu vou falar sobre Mbappé, porque o assunto Mbappé continua ventilando. Gente, até quando? Pois bem, o Real Madrid decidiu se pronunciar. No final de semana, emitiu um comunicado dizendo que não tem nenhuma negociação do Real Madrid com o Mbappé, que é jogador do Paris Saint-Germain. Por que o Real Madrid emitiu esse comunicado? Primeiro, porque a FIFA, existe uma regra que você não pode negociar com um jogador de outro clube que está em contrato, com contrato em vigência, sem o consentimento do clube que o jogador está atuando hoje, no caso, o Mbappé. Então, o Paris Saint-Germain e o Real Madrid teriam que conversar antes do Real chegar no Mbappé. Esse cenário, ele muda a partir de janeiro, porque até agora, estamos em novembro, o Mbappé ainda não renovou o contrato com o Paris Saint-Germain. E como o contrato dele encerra no mês de 2024, a partir de janeiro, a FIFA permite que 6 meses antes do término do contrato, o jogador já pode realizar conversas e um pré-contrato sem consentimento do clube. No caso, esse, o Paris Saint-Germain. Então, para não criar uma possível punição, para não ter uma possível punição do Real Madrid, porque numa dessas, se for comprovado que está rolando conversas nos bastidores, a FIFA pode punir e o Real Madrid, por exemplo, pode ficar uma janela sem contratar. Imagina a loucura, né? Não dá. Então, além disso, esse burburinho começou a tomar conta do vestiário do Real Madrid, porque na imprensa espanhola as notícias saem, porque ele vai ganhar tanto, a transferência seria isso, não sei o quê, e começa a criar um mal-estar ali dos jogadores se perguntando, e aí? Então, nesse momento da temporada, o Real Madrid se posicionou, emitiu esse comunicado. Do lado do Paris Saint-Germain, o presidente Nasser, em entrevista ao Corriere dello Sport, que é do jornal italiano, disse que nem estava sabendo desse comunicado, e que o objetivo do PSG é focar nele mesmo, assim. Aquele discurso de praxe, mas enfim. Achei importante trazer isso. E lembrando, Mbappé ainda não renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain. Quem acha que ele vai renovar, comenta aqui. E quem acha que ele não vai renovar e vai falar tchau e deixar uns 0 euro para o Paris Saint-Germain, também comenta aqui. E agora, gente, várias vezes, né? Pra gente finalizar este vídeo, eu quero trazer a declaração do Puyol. Porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos, aunque vayas al campo rival. Al final han venido jugadores al Camp Nou que defienden la camiseta del equipo rival, pero que en el fondo los admiras, ¿no? Porque son grandes futbolistas y yo creo que Vinicius lo es, y en algunas cosas pues igual si cambiase su actitud pues tendría más reconocimiento. Puyol disse que gostaria muito de conversar com o Vinícius, porque ele acha que, mudando a postura dele, ele poderia ser bem visto nos estádios. Pera lá. Porque toda a polêmica envolvendo o Vinícius Júnior começou quando ele estava comemorando os gols dançando. Até aí, escalou para a galera chamar ele de macaco e ele sofrer racismo em todos os estádios, né, tirando o Santiago Bernabéu. Por que o Vinícius Júnior precisaria mudar, se ele que está sendo ofendido? Eu acho que essa discussão de comportamento do Vinícius Júnior ela é um pouco torta. E aí eu vou trazer o que aconteceu no jogo contra o Rayo Vallecano no empate 0-0, no final de semana. Uma hora, o goleiro Dimitri, do Rayo Vallecano, pegou a bola e estava meio que fazendo uma cera para recomposição. E o Vinícius foi lá meio que pegar a bola, tipo assim, amigo, vamos. Daí a TV espanhola fez a leitura labial e o Vinícius estava falando, eu e você lá fora. Por conta disso, criou essa polêmica e o Puyol disse que gostaria de falar muito com o Vinícius Júnior. E na coletiva, antes da Liga dos Campeões, também foi assunto e o Ancelotti se posicionou. Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable personalmente con Vinicius. Creo que Vinicius sigue marcando la diferencia, esto es lo que pensamos nosotros. Después, que él tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia, puede ser que sí. Pero pensamos también que ha mejorado muchísimo
y que sigue mejorando, y nosotros estamos encantados con él, con lo que hace en un campo, que es jugar a fútbol e intentar de hacerlo lo mejor. En los últimos 2 partidos es verdad que se ha un poco descolocado en algunos momentos, pero seguir diciendo que su actitud no es verdad, porque su actitud ha mejorado mucho comparándolo com os anos passados. Uma coisa que eu não entendi, por que o Ancelotti falou assim, o Vinícius melhorou muito seu comportamento em relação aos últimos anos? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Se alguém entendeu, comenta aqui, por favor, porque eu acho assim, o Vinícius, ele tem um estilo de jogo que as pessoas consideram provocativo. O Vinícius Júnior é um cara que tá sempre, tipo, sorrindo, aquele coisa brasileiro. Lembra que eu trouxe para vocês também na entrevista da France Football que o Vinícius, ele recebe às vezes umas duras do Ancelotti em relação a decisões em campo esportivas? Por exemplo, às vezes ele quer dar uma driblada numa situação que não precisa, ou que ele, sabe, faz o simples. Então, às vezes, nesse sentido, o Ancelotti cobra o Vini, e o Vini chegou a falar sobre isso na entrevista da France Football. Quem não viu o vídeo, tem aqui no meu canal. Então, me admira muito a declaração do Puyol para o Vini ser bem visto. Se ele fala, gostaria de conversar com o Vini para falar o que eu penso sobre ele, já que você falou isso, Puyol, por que você não fala o que você pensa sobre ele? Muito legal, né? Jogar essa bomba assim e sair correndo, assim tá fácil, tá fácil. E então também não entendi o que o Ancelotti falou, mas ele defende o Vinícius Júnior, dizendo que no Real Madrid todo mundo tá admirado com ele, etc, etc. E o Vinícius é um jogador hoje muito importante pro Real Madrid. Bom, galera, o vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas eu trouxe todas as informações aqui para vocês. Agora só vamos aguardar para ver se vai jogar ou não o Bellingham contra o Braga. Lembrando que uma vitória classifica o Real Madrid já para a fase das oitavas de final da Liga dos Campeões, bastante antecedência. E é isso, comenta, Bellingham joga, Real Madrid classifica? E eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses temas. Um beijo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino.